Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Bactéria, que em Ribeirão Preto era conhecido como Dr. Roberto Martins Figueiredo. Prazer, doutor Roberto. Prazer estar com vocês aqui. Vou adorar participar aqui, que já deu até a oportunidade de conversar com o pessoal daqui. Então vai ser um programa muito rico, né, gente? Vai ter muito conhecimento aqui. Vocês não vão perder, vão ganhar muito, aliás. Também conosco, o urologista Dr. Danilo Galante Moreno. Doutor Danilo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos ajudar o pessoal a tirar as dúvidas. Também conosco o advogado Josemar Andrade. Josemar Andrade, prazer tê-lo aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. Vamos passar bastante informações. O senhor é vice-presidente da Impulse São Paulo. O que é Impulse São Paulo? Impulse é uma ONG onde nós incentivamos que as pessoas saibam sua sorologia para se cuidar referente ao HIV. E, sabendo sua sorologia, procurar tratamento e continuar a prevenção dos que são negativos. Também conosco a veterinária doutora Rosângela Gebara. Doutora Rosângela, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer aqui a discussão. O que é a comissão técnica? Pode parecer Comissão Técnica do Bem-Estar Animal, é isso? É uma comissão dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a gente trata dos assuntos acerca do bem-estar dos animais. Tem muitas bactérias em torno dos animais. Sim, infelizmente. Infelizmente. Doutor Bactéria, qual é a diferença do inverno para os outros dias? As bactérias no verão elas não saem tanto assim, vão à praia, não vão à praia, passa bronzeador, não tem isso não. O que acontece é o seguinte, que no inverno o que acontece com a população em geral? A pessoa se junta, é juntamento, né? Então você vai ter as doenças relacionadas com o juntamento de pessoas. Né, o que é gripe, resfriado, né, meningite, quer dizer, todas aquelas doenças que uma pessoa pode estar muito próxima do outro, e junta ainda com coisas erradas que o pessoal tem, né? Tá frio, pega o ônibus, fecha tudo, fica todo fechadinho, bonitinho, aquele negócio todo, né? Para lavar a mão, o rapaziada vai no banheiro, não quer lavar a mão inteira, só lava a pontinha dos dedinhos que usou, que está gelado. Então, e quando a mamãe fala, como é que é? Fecha aí, não pode tomar um golpe de ar, como é que é? Então, não, esse golpe de ar parece que é um soco, né, que guarda na pessoa. Gente, isso aqui, quanto mais ventilar, às vezes que eles falavam assim, né, que a avó falava uma coisa e a mãe falava outra, né, que a avó falava assim, deixa ventilando o seu quarto para ter saúde, né, que é para que isso aqui, para secar, para secar. Então, você começa a ver muito no inverno, os quartos, as camas, as paredes embolorando, porque o pessoal deixa toda aquela umidade fechada, aí com essa umidade, com esse daqui, começa a ter ácaro, começa a ter cocô de ácaro, o cocô de ácaro vai te dar o quê? Ali os processos alérgicos, rinite, asma. Então você tudo vem nessa época aqui, rinite, asma, resfriado, gripe, meningite, quer dizer, todas essas doenças de ajuntamento de pessoas e de falta de cuidados, principalmente de renovação de ar. Essa que é a coisa. Não pode tomar sorvete no inverno? Pode, porque claro que pode. Isso daqui é uma coisa errada, né? A pessoa está com uma... É engraçado, ontem eu estava até gravando uma propaganda, né? E uma moça estava com inflamação de garganta. Inflamação de garganta, falou assim, aí eu vou tomar esse chocolate bem quente aqui para melhorar. Eu falei, por que você não pode tomar gelado? Ela não. Eu falei, quando você dá uma topada na perna, o que você põe? Põe gelo. Então, aí fiquei com a diferença da inflamação na tua garganta e a inflamação na topada da perna. Tem que ter coisa gelada para desinflamar.
Ela falou, então, minha mãe ensinou errado. Eu falei, mas tua mãe é doutora, né? Médica, não sei o que e tal. Turma, né? Tem essas falsas ideias, né? Que o pessoal leva, né? Vai trazendo, e esses hábitos errados se você fala uma coisa errada para o outro, que ouviu, já leva aquilo como norma. Norma e padrão, já vai passar o outro como regra. Aí é que a coisa vai com as regras erradas. O senhor, quando entrou aqui, chegou aqui na TV aberta, quando entrou no estúdio, observou tudo aqui, o copo d'água. Vou contar uma coisa. Eu não sou chato, não. O pessoal nem convida mais para vir agora aqui. Eu vou contar uma coisa que eles não perceberam. Sim. O senhor ficou prestando atenção no celular de cada um. Foi? Não, é que o celular é mais contaminado que uma sola de sapato, né? Daqui, se você for fazer uma comparação, daqui, ainda bem que as pessoas... Agora que eles perceberam que o doutor Danilo estava lá com o celular e você de olho no celular dele. Por quê? O meu eu já nem me preocupo mais, porque eu sei que você fica olhando mesmo. Não, ainda bem que, graças a Deus, não tem mais esse costume das pessoas levarem o celular no banheiro. Ninguém mais leva, ninguém leva isso daqui, a pessoa já deixa, nem leva até o banheiro, né? Coisa. E quando levava... aqueles acidentes de cair, né? Caiu de menos, né? Caiu de menos. O pior é que outra pessoa lá pegava, fazia o que tinha que fazer, aí engraçado, eu guardava o celular, lavava a mão. Lavava a mão e o celular. Depois pegava o celular e colocava em cima de uma mesa, e colocava no berço da criança, ia para o shopping, colocava na praça de alimentação, lá na mesa dos praças. Né? Então, por isso que existe uma contaminação bastante grande. Inclusive, já foi até comprovado um caso de ebola para o celular. Olha é verdade, lá na África, tem um cara morreu, eles estavam morrendo, a esposa dele morreu, depois pegaram ele e confessou que ele encontrou uma pessoa com ebola morta no chão. Ele roubou o celular do cara. Ele roubou o celular, só que o vírus da ebola estava no celular. Ele levou para casa dele, a mulher dele usou, os dois pegaram a ebola. A mulher faleceu e o cara veio a falecer também. Tá? Então pode ser transmitido, pode levar de uma quantidade bastante grande. Então você tem que, pelo menos, desinfetar o seu celular. Como é que você desinfeta? Tem duas técnicas. Você pode usar álcool isopropílico. Isopropílico, você compra em lojas de materiais eletrônicos, né? Farmácia. Você pega um lencinho de papel, molha só. Tem gente que joga em cima, tá? Você não mata a bactéria por afogamento, né? Você mata por contato. Ou então, lencinho de criança, de limpar o bumbum de nenê. Afoga? Não é por afogamento. É lencinho de umedecido para limpar. Agora está muito nessa moda, né? Desses lencinhos, em vez de panos e produtos, você já compra esses freezes, né? Isso aqui, então a possibilidade, olha só que interessante, esses freezes que existem, só de lencinho de você passar e jogar fora, ele reduz em 99% a possibilidade de ter salmonela por contaminação cruzada em cozinhas. Esse freezer é muito interessante. Você limpa, desinfeta e joga fora, em vez de você estar guardando o paninho que fica aquilo tudo. Um paninho desse que você põe para secar, ele tem 1 milhão de bactérias a mais que o tampo de vaso sanitário. Não posso me furtar a esta pergunta. Porque todas as vezes que eu vejo o doutor Bactéria participar de um programa, o senhor acabou de falar, a gente leva, não é meu caso, levar celular no banheiro, né? E por que é o problema de dar descarga? Tem algum segredo na hora de se despedir? Na hora que você dá descarga, né? Você levanta o spray que fica por 2 horas rodando no banheiro. 2 horas. Que impressionante que o brasileiro tem um prazer de despedir, né? Parece que é um gosto que ele tem, né? Um orgulho. Só que ele aperta e levanta esse spray. Então, isso contamina escova de dente, maquiagem. Então, tem que fechar. Fecha, despede para o que você quiser, fecha e depois que dá. Mas tem um período para levantar depois ou não? Não, fica tranquilo. O problema é só na hora de apertar, mesmo que aquele spray que é jogado para cima, que fica por 2 horas. Pode chegar até, se o banheiro não tiver teto, sabe qual é a altura que chega? Até 6 metros a bactéria jogada, se não tiver teto. Então é muito alto mesmo, porque o próprio ar depois se incumbe de levar, né? Aí cai naquela história lá de... Pois não, doutor. Perguntar, em relação à gravata, tem alguma orientação? Porque eu já vi trabalho que fala em hospital, que um dos maiores vetores de contaminação é a gravata. O pessoal fica tão preocupado com relógio, com anel, e parece que a gravata que todos nós usamos é um dos maiores contaminadores aí dos hospitais. Né? É mesmo. Gravata, crachá. Né, que as pessoas vão todos daqui. Não sei se é orientação, se é determinação para que os médicos não andassem mais com o jaleco, não andasse com o estetoscópio pendurado no pescoço. Tem alguma coisa do doutor Roberto nessa orientação? É que jaleco é EPI, né?
E aquele que é uma proteção individual. Então tem que ser usado. Só que agora é interessante, que é? ele fala, é um equipamento de proteção individual. Né? Por quê? Só que jaleco, a gente tem que entender o que é o jaleco. Né? Você vê para o cara andando de jaleco na rua, vai almoçando de jaleco. Vai caçar bruxa, queimar ele, matar ele, esse negócio todo. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, cara, que então você vai matar o pipoqueiro, que está usando com uma roupa assim. Então, quando se fala de jaleco para não estar na rua, é aquele que vai ter contato com o paciente, sim, ou que teve contato com o paciente. Então, não, sim, tem nada, uma pessoa que põe o jaleco, está frio, não tem nada. Se jaleco não vai ter contato com o paciente e andar na rua, põe o doutor Bactéria, passa uma matéria na rua, a pessoa me crucifica. Você fala que não pode andar de jaleco, você está com o jaleco na rua, eu não atendo o paciente. Então, desde que você não atenda paciente, não tem nenhuma contraindicação. Porque não pode. A gravata aqui, o doutor Danilo. A gravata, sem dúvida, né, gente? Sem dúvida que ela tem um contato até com o próprio espirro, gripe, contato, a pessoa pega, passa a mão. Tá? Então, uma grande parte dos hospitais já estão até indicando para os médicos não utilizarem coisas que ficam penduradas, assim, que pode levar a contaminação. Perfeito. Está satisfeito? Né? Opa, muito. Doutor Josemar, teste de HIV em farmácia? A Impulse está orientando um trabalho com orientação nesse sentido, mas teste em farmácia, é isso? Sim, foi liberado no Brasil a venda de teste em farmácia. O autoteste, de acordo com a Anvisa, tem uma probabilidade de 99,9% de certeza. Tem que só esperar um período de 30 dias da pré-exposição para a realização do teste. Se der negativo, é indicado que faça um novo teste pós 30 dias e um terceiro teste de confirmação, terminando o prazo de 120 dias. Caso dê positivo, é indicado que seja feito um teste laboratorial para a confirmação e normalmente no centro de atendimento, que já é feito automaticamente ao encaminhamento para os remédios, para a medicação. Doutor Bactéria é médico, doutor Danilo médico, doutora Rosângela médica, eu sou jornalista, mas o senhor é advogado. A pergunta é a seguinte, não é um risco muito grande alguém fazer um autoteste sobre HIV? Porque me parece, pelo que o senhor colocou aí, é como fazer... Como é que de gravidez. Não, de gravidez não. De glicemia para diabético não é a mesma coisa? Sim, o teste... Estou falando do princípio. Sim, o princípio seria o mesmo. A pessoa mas pode não é um fazer... risco muito grande alguém que se meta a fazer um teste de HIV e aí dá um resultado assim que... Tem a parte positiva que muita gente tem a vergonha de ir num centro, de fazer o teste de exposição, e você comprando o teste em farmácia, você vai estar na sua residência, cria-se uma individualidade, você consegue fazer de forma que só você saiba o seu resultado e depois procure. E tem a parte de você às vezes não estar preparado para receber a notícia também, nessas duas vertentes. Mas eu creio que hoje facilita muito mais. Muita gente tem a vergonha de ir até um centro de tratamento para fazer a testagem lá no centro. Doutor Danilo, o senhor está na mesa aqui, me permita, mas eu estou imaginando alguém que faça um teste de HIV, estou imaginando o senhor atendendo um paciente que tenha lá um diagnóstico de algum problema na próstata. Então eu estou tentando essa relação de alguém que leve, imagine alguém que leve para casa, se tivesse, né, e descobre que tem um tumor, e ali é a mesma coisa, né, o HIV, eu quero... a cabeça das pessoas. Normalmente, os testes de HIV, os que vêm para você fazer em casa, ele tem um telefone, digamos que é o 136 de ajuda. Sim. Se a pessoa fizer, der positivo, já não, se estiver sozinha, ligar, ter um apoio e tudo mais, e procurar as instruções para os próximos procedimentos. Eu acho bem interessante, acho que tem mais benefício do que problemas, né? Primeiro, pelo fato de que quando no consultório nós médicos pedimos um exame, o paciente normalmente ele já abriu na casa dele antes de chegar, então ele também descobriu sozinho, né? Então o fato dele... Eu não abro, porque eu não entendo nada daquilo. Então, mas eu sou o único do mundo. Eu impressionante. Eu, quando eu estava na faculdade, o meu professor de
de biologia me deu uma dura danada, porque ele me prescreveu um exame e eu cheguei com o exame aberto lá. Então aprendi, ainda era jovenzinho, que não deveria abrir os exames. Né? Eu vejo... Sou o único. Não, na verdade, eu estou vendo que cada vez mais os pacientes já chegam com os exames abertos e com as dúvidas. Eles não só viram o resultado, como já checaram na internet, Dr. Google, já perguntaram para todo mundo e eles vêm com a dúvida. O paralelo com o tumor de próstata, às vezes o paciente ele olha o diagnóstico, mas ele não sabe o que aquilo representa. Ele não sabe nem se aquilo é ou não tumor, não sabe nem se é grave ou não. Mas um teste, por exemplo, de HIV, vem lá, positivo, referência. A referência é negativo. Ixi, então deu positivo. Então é muito intuitivo, a pessoa já sabe que deu alterado, né? Antes de chegar no consultório. E esse ponto que ele comentou, eu acho muito interessante do paciente, ele consegue vencer a barreira sozinho de ir lá e fazer o teste. Tem muito paciente que chega para o urologista, que também é uma doença sexual, e ele fala: doutor, aproveita aí que você está pedindo colesterol e pede aí um exame de HIV. Daí você percebe que, na verdade, o paciente só foi no consultório por causa daquilo. Ele não está preocupado com o colesterol. Não, e fazia, sei lá, 6 meses que ele estava preocupado com o teste de HIV, e ele foi lá, fez uma baita numa desculpa, mas ele está realmente preocupado. E se ele tivesse um teste desse há vários anos atrás, ele já tinha feito. Como é que é aquele caso daqueles 2 anos que você comentou lá? Oi? Paciente que Alguém que ficou com 2 anos. Então, a gente estava conversando aqui fora de um paciente que eu atendi. Tem que repetir tudo o que falou lá fora. Não foi gravado, né? Não, nada foi para o ar. Tá, vamos lá. Um paciente com outra doença sexual, que era o HPV, e ele estava com receio de tumor de pênis, e fazia 2 anos que ele estava com aquelas lesões, e há 2 anos ele não tinha relação sexual. Então eu falei: mas por que você não veio há 2 anos atrás? Não, porque eu tinha receio de ter tumor. Sim, mas se tivesse tumor o negócio estava muito pior. Então, mas Medo, né? e não tem explicação. Então, na verdade, eu acho que é preferível que os pacientes saibam e se protejam e protejam os terceiros, né, os envolvidos, do que ele ficar nesse impasse de... Realmente tem o centro de HIV, tem um na Vila Mariana, né, que é referência, mas o paciente tem que ir até lá, ele tem que fazer um questionário, tem uma barreira para ele romper. Eu acho que é importante romper essa primeira barreira, preservar esse anonimato nesse primeiro momento, então eu acho esse teste válido. Mas é muito importante fazer uma divulgação, que é um teste de triagem, para as pessoas entenderem o que é um resultado positivo de fato, que o negativo pode não ser negativo para o resto da vida, que tem um período de janela. Tem um então de 30 é muito dias. importante ter Doutor uma Rosângela, divulgação. como eu disse, sou só jornalista, eu não tenho informações. Mas no próprio teste vem escrito, vem tudo detalhado. Os períodos, tudo, como que é o teste, como que é feito. Doutor Josemar, eu não sei nem se as pessoas se automedicam, mas quem vai e compra um medicamento não lê o que está escrito lá. Mas esse digamos, porque o vizinho indicou, a vizinha indicou, mas esse a mãe do médico receitou, não vai ler. Eu não sei, mas acho que se o cara deve ter positivo, o cara vai ler e reler umas 10 vezes aquele porque medicamento. o teste ele é feito com o não reagente. Aí, se for positivo, vai aparecer uma listrinha. Ele vai ter que ler para saber o que é aquela listrinha no final do teste. Que nem teste de gravidez. Sim, aí que nem teste de gravidez. Eu gostaria que a senhora esclarecesse mais esse aspecto que a senhora abordou, né? Na verdade, eu sou médica veterinária. Não, mas é o resultado de um exame. Provavelmente esse teste é um teste de triagem, é um teste de ELISA. Ele vai, teste de triagem, é esse o termo que a senhora usou. Os anticorpos, esse né? é um primeiro teste que automaticamente necessita de uma confirmação de um teste laboratorial. Desculpa. Então, tipo assim, ele é um primeiro teste. O termo triagem que ela usou é que eu queria que ela desenvolvesse mais, né? Quando fala é um teste de triagem, para mim já é a etapa final essa triagem. Na verdade, como se fosse o início, né? É o início, do processo. Então, muitas vezes ele dá negativo porque você ainda não tem anticorpos circulantes para detectar. Não significa que você não tem o vírus. Então, você precisa esperar um tempo para o organismo fabricar esses anticorpos para esse teste poder identificar esses anticorpos. Então é muito importante divulgar esse período de janela, né, da infecção da doença. Cada doença tem o seu período, que a gente chama de período de janela, vulgarmente,
Mas eu acredito que a liberação desse teste nas farmácias, ela deve vir acompanhada de uma ampla divulgação, justamente para não criar esse medo, né, da pessoa ver um positivo, ou justamente para a pessoa também não se sentir à vontade de ver um negativo e não repetir o teste. Apesar de ter toda a informação, como você falou, né, é importante ter essa divulgação. E na verdade, por mais que tenha o teste, nós da Impulse sempre falamos que o importante também é a prevenção, né? Sim. A prevenção de todas as formas, o uso de camisinha. Doutor Danilo, deixa eu aproveitar um momento aí, um paciente do senhor que tenha feito um exame, né, sobre qual é o câncer como é que é? O PSA? PSA elimina o toque? Não, na verdade, esse é o sonho, né, dos pacientes, que o toque seja eliminado de alguma forma, né, é uma pergunta bem comum, então agora não preciso mais fazer toque. Não, mas é esse o detalhe, né, alguém que o senhor prescreva lá como é que chama, anamnese, né, que o senhor prescreva lá e traga antes o resultado, mas ele já leu tudo, aí chega para o senhor, tem algum... Morri. Olha, meu cadáver está trazendo para o senhor. Eu sou, como diz o Fernando Jorge, um pré-cadáver está trazendo para o senhor. Não, as cabeças mexem com a cabeça das pessoas. Sim. Qualquer anormalidade num exame mexe. Aí eu estou querendo estabelecer essa, sabe, alguém que faça isso é um autoexame. Sim, em relação ao PSA, eu sempre explico para os pacientes que tem na urologia a era pré-PSA e pós-PSA. Isso deu uma revolucionada em tratamento e acompanhamento de tumor de próstata, né? Por quê? Porque antes do PSA só se fazia diagnóstico no toque. E o toque, unicamente, ele só faz diagnóstico de 10% dos tumores. Quando você faz só o PSA, ou seja, você elimina o toque, você tem um diagnóstico mais ou menos de 60% dos tumores. E os dois juntos? 90%. Então, eles se complementam e ainda tem um fator adicional, né? Quando você explica em número, fica mais claro para o paciente que o toque não é dispensável. Né? Então, mesmo quando você faz o diagnóstico de tumor, o toque ele ainda dá informação para o médico se o tumor, por exemplo, está só localizado na próstata, ou se ele já está invadindo órgão do lado, ele dá uma ideia boa do que está acontecendo. A solução é só cirúrgica? Não, a solução não é cirúrgica. Tem alguns tipos de tratamento, existe cirurgia, existe radioterapia, existe acompanhamento. Né? O que é acompanhamento? Acompanhamento é uma... Observando, doutor é uma tendência atual. Alguns centros fazem mais do que outros. Então, o Canadá é um país que ele usa muito o acompanhamento, os Estados Unidos um pouco menos. Mas, basicamente, quando você faz um diagnóstico de tumor de próstata, você precisa dar uma gradação. Você dá uma nota, né, que essa nota hoje em dia vai de 6 a 10. E quanto menor essa nota, menos agressivo o tumor. Quando você tem uma baixa quantidade de tumor, com nota 6, com poucos fragmentos na biópsia, normalmente a gente faz com 12 fragmentos, então dá um fragmento com nota baixa, com pouco tumor nesse fragmento, uma possibilidade é falar para o paciente que você pode acompanhar, mas esse acompanhamento significa fazer biópsias anuais, né, e acompanhar o PSA desse paciente. Se o PSA começa a subir demais ou a biópsia mostra um resultado diferente, você já tem que conversar novamente com o paciente, explicar que agora você tem um novo panorama. E também tem um novo procedimento que é o tal do robozinho. O robozinho O robozinho está famoso nesses... O que você acha? Robozinho ou cirurgia normal? O robô na verdade é uma forma de se operar, é uma técnica de se operar. Faz pelo menos uns 80 anos a cirurgia de próstata, a cirurgia aberta de próstata. Antigamente era a única forma de se tratar câncer de próstata. As técnicas foram desenvolvendo e há um tempo começaram a fazer por laparoscopia. Então, por pequenos furinhos, em vez de fazer um corte grande, fazia esses pequenos furinhos e operava por vídeo, como a gente fala comumente. Tirar a próstata. A ideia é sempre tirar a próstata, né? Tirar a próstata inteira, seja aberta, seja por vídeo. E uma melhora da técnica por vídeo é você acoplar um robô,
né? E o robô nada mais é do que um instrumento pelo qual o cirurgião opera. Então, o cirurgião fica num console, como se ele tivesse um joystick na mão, e o robô ele faz... Jogando videogame com a próstata do paciente. Exatamente. Somente, ele reproduz somente os movimentos que o cirurgião faz. Falando em número, nos Estados Unidos, mais ou menos 90-95% das cirurgias de próstata já são por robô. É melhor, você acha? Eu sou parcial, né? Porque eu estudei, eu fiz pós-graduação nisso. E no Brasil, qual é a possibilidade de alguém... Eu costumo dizer sempre que aqui em São Paulo nós não somos parâmetros. Não somos referência, realmente. Não somos referência com o resto do Brasil. Mas qual a possibilidade de um cidadão brasileiro ter esse benefício de ser atendido por um médico que utiliza esse recurso? O paciente querendo, ele consegue médicos que façam. Eu faço a cirurgia, mas tem outros médicos que fazem em São Paulo. Está em São Paulo, estou falando fora de São Paulo. Fora de São Paulo já tem alguns centros que fazem. Antigamente tinham 5 robôs em São Paulo, nos principais hospitais de São Paulo. Já tem robô em Minas, já tem robô no Rio Grande do Sul, tem em Belém do Pará. Quantos hoje? São Paulo tem por volta de uns 10, 12 robôs, porque tem hospitais que já tem 3 robôs, por exemplo. Sim. Um único hospital já tem 3, 4 robôs. Então, em número de robôs, já deve estar passando de 12, 15, mas são mais ou menos cerca de 7 hospitais na Grande São Paulo e um no ABC. Fora, no resto do Brasil, o senhor falou? Tem no Rio, tem em Belém, Recife está adquirindo, Brasília... Rio Grande do Sul já tem um em Porto Alegre e os centros, na verdade, São Paulo acaba exportando a técnica, porque os médicos acabam vindo para cá, treinando, mas eles levam, eles aprendem e acabam fazendo nas capitais. A ideia é expandir, é uma técnica que, quando a gente fala de cura, ela é muito semelhante à cirurgia aberta, mas a principal função dela é melhorar a situação próxima à cirurgia, ou seja, tem menos sangramento, tem menos dor, o paciente recupera melhor. Sequelas são semelhantes quando a gente fala de continência e de impotência. Eu daria um pouquinho de ganho para a cirurgia robótica no que se refere à impotência, um pouco menos de impotência, incontinência até que semelhante. Tem um período de convalescência aí que não tem como escapar dessas situações. Não tem. Isso é um aspecto legal para a robótica. Os pacientes, na cirurgia aberta, eles demoram mais para voltar a ter continência, demoram mais para voltar a ter potência, e na robótica parece que eles readquirem essa capacidade antes. Na verdade, o principal ponto da robótica ainda não é liberado pelos convênios. Então ainda não está no rol dos convênios, o que é um baita impedimento para muito paciente, porque de uma certa forma o paciente ou paga particular, ou o que mais se faz o convênio paga a parte hospitalar de videolaparoscopia e o paciente paga um valor para se usar a cirurgia robótica. Então ele acaba pagando 15% do valor de uma cirurgia e o convênio acaba pagando os outros 80%. O que representa isso aqui de valores? Você tem ideia? De valores tenho. Depende muito do hospital, mas para passar a cirurgia de laparoscopia para robótica, depende do hospital, mas entre 7 mil a 12 mil. A mais. A mais, né? A mais. Doutora Rosângela, o doutor Bactéria estava falando do inverno e os cuidados com as bactérias, né, no inverno. E os pets, os bichinhos. Quando a gente fala de pet, a gente imagina cachorro, né? Não é como meu amigo Rubens Luciano, que tem em casa uma cobra, tem aranha, tem uns negócios assim. A gente sempre imagina um cachorrinho, né? Sim, gato hoje em dia. Gatos. Mas gato quando as pessoas têm muitos gatos em casa. Sim, pela última estimativa do IBGE, que foi coletada em 2013 e publicada em 2015, tem 27 milhões de gatos no Brasil, 52 milhões de cães. Isso é um número até que subestimado. A gente tem mais famílias hoje com animais de estimação que com crianças. Aproximadamente 50% dos lares do Brasil possuem ou um cão ou um gato. Então hoje eles já fazem parte da família
E, na verdade, as mesmas colocações que o Dr. Bactéria falou a respeito do inverno, os animais sofrem igualmente por causa da falta de circulação de ar, por causa dessa conglomeração dos animais, né? Então, existe uma doença muito associada ao inverno que chama tosse dos canis, que ela pode ser provocada por um vírus, um parainfluenza, um vírus muito semelhante ao vírus da influenza humana, da gripe humana, e também por uma bactéria Bordetella bronquicéptica, que pode estar causando uma doença muito parecida com a gripe dos seres humanos, mas ela vem com um componente de tosse muito forte, por isso que chama tosse dos canis. Cachorro tosse também? Cachorro espirra. tosse, né? Existe a famosa frase tosse de cachorro, que é aquela tosse seca e constante. E os animais que acabam se infectando com esses vírus, é um vírus espécie específico, felizmente, os animais não passam a influenza dos cães, não existe nenhum caso documentado. Vem a bactéria pra cá. Não existe nenhum caso documentado de virose, né, de gripe canina que passou para o ser humano. Obviamente a gente sabe que o vírus da influenza é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito grande, né, a gente sabe dos grandes surtos, epidemias de H1N1, muitas vezes foi uma mutação de um vírus que existia nos suínos, que depois mutou e acabou infectando os seres humanos. Obviamente, a gente sempre tem que tomar cuidado, existem pesquisas, né, cada vez maiores de genotipar os tipos de influenza que existem, mas felizmente é um vírus espécie específica que afeta os cães e existe a prevenção, que é a vacina, né, contra a gripe canina, que a gente dá nos filhotes, né, 2 doses, e depois anualmente nos cães para o resto do ano. Essa mesma vacina que os adultos procuram para a gripe também existe para os cãezinhos? Uma vacina específica, né, contra esse vírus da parainfluenza, ela tem que ser dada anualmente para que o seu cão não desenvolva os sintomas. E se ele tiver contato com o vírus, obviamente ele já vai ter os anticorpos e não vai desenvolver a sintomatologia. Uma pessoa que dorme com um cachorrinho, por exemplo, vai mais mal para o cachorro ou para o homem? Na verdade, acho que existem mais benefícios, né, do ponto de vista psicológico do que ser prejudicial. Isso vai, logicamente, do gosto da pessoa. O animal estando vacinado, vermifugado, um animal que toma banho, que tem toda a sua higiene, eu acho que não tem problema nenhum, até pelos benefícios psicológicos que isso traz. E o homem pode levar com mal para o cachorro? Muito pouco. Qual é a relação? É interessante que o doutor Roberto colocou. Qual é a relação, né? O homem é mais prejudicial ao animal do que o animal ao homem nessa convivência? Existem dezenas e dezenas de doenças zoonóticas, que são aquelas doenças que passam do animal para o ser humano, e existem doenças que o ser humano também pode trazer para o animal. Então, por isso que é muito importante que a gente recomenda que as pessoas sempre levem os seus animais nos médicos veterinários para dar as vacinas, tanto as vacinas específicas quanto aquelas vacinas das doenças zoonóticas, né? Leptospirose, inclusive é uma doença que o animal pode passar para o ser humano. O animal estando vacinado, né, e visitando regularmente o médico veterinário, são muito baixos os índices de transmissão de doenças. Existem doenças zoonóticas, a leishmaniose, a toxoplasmose, existem doenças que os animais podem passar para os seres humanos, mas existem todos aqueles cuidados que a gente pode fazer para evitar esses riscos. Eu acredito que trazem mais benefícios. Alguém como o Rubens, que tem um animal exótico como uma cobra, como aranha, tem cuidado específico para isso? Os animais Rubens silvestres, Luciano. os animais silvestres, realmente, o risco é muito maior de algumas doenças zoonóticas, principalmente répteis, né, e aves. O que nós aconselhamos é não ter animais silvestres como pets, né? Obviamente, alguns animais passaram por um processo de domesticação, mas é sempre mais difícil você prover, né, todas as necessidades fisiológicas e comportamentais para um animal silvestre do que para um animal de companhia que já passou por 12 mil anos aí de domesticação. Doutor Bactéria, quais os cuidados para quem tem um animalzinho em casa? Nossa, tem que ficar borrifando ele o tempo todo? Foi maravilhoso que ela falou, né? Não, eu sei, mas eu estou falando do doutor Bactéria, não estou falando... É que o homem pode levar também dessa na própria pele, né? Pode levar rinite para o cachorro também. Mas eu acho bonitinho, deixa ele no chãozinho assim, bonitinho do lado assim. A senhora está acompanhando aquele caso lá no Rio Grande do Sul, de toxoplasmose lá? O que a senhora acha que aconteceu? Surto, né? Infelizmente, assim, como o gato ele faz parte do ciclo da doença, muitas vezes as pessoas acabam incriminando o gato como o principal vilão da história.
Mas o principal vilão da história, na verdade, é a gente comer os alimentos crus, né? Não fritar bem a carne, não assar bem a carne, não lavar bem as verduras. Então, a maioria dos surtos que ocorrem, na verdade, é pela ingestão. Tem gente que nem tinha gato, né? Exatamente. Eu já tive muitos gatos, minha sorologia de toxoplasmose é negativa. Então, na verdade, é os cuidados que a gente tem com a alimentação que faz com que a gente previna a infecção pelo toxoplasma. Doutor Bactéria, eu não vou nem falar do Henrique, meu primo que mora em Bonito, tem um serpentário e anda com uma jiboia no pescoço. O risco é você ter esse primo. Esse é o risco. Doutor Bactéria, deixa eu aproveitar o senhor. O doutor Bactéria, ele sempre tem orientações específicas, né? Tem uma lei na cidade de São Paulo que teve ali a orientação do Dr. Bactéria para que ela fosse promulgada e entrasse em vigor. E hoje nas lanchonetes você não pode mais comer ovo com gema mole. O bife tartar acabou em São Paulo. Não só isso daqui, tinha até uma bebida antigamente, né? Por quê? É porque atualmente, primeiro eu estava até conversando, né? Que faz mais de 20 anos que eu venho nesse programa aqui. Sim. E eu me lembro que um dos o primeiros... programa tem só 18 anos. Então, mas mais de 20 anos que eu já conheci vocês. Né? Então, só 18 anos é bom, né? Eu falava assim que na época era um ovo em 200 sem a salmonela. Agora já está 1,50. Sim. 1,50. Então a possibilidade é muito grande você ter salmonela. Então, ovo cru, esquece, né? Ovo com gema mole, aquele que molhava o pãozinho, que fazia gemada. O pessoal fazia, você toma muito, né? Uma cerveja preta, dois ovos e um caracu. Para levantar a moral. Isso. Mas também pega uma salmonela, a caia de novo também, não adianta. Né? Então não se pode mais, é totalmente contraindicado. E, só que as pessoas iam nos restaurantes, falavam brigava, quero um ovinho com gema mole. Se eu fizer, eu vou no outro restaurante. Então hoje em dia já não é lei, é norma. Norma. De qualquer maneira, qualquer lanchonete que for, está lá escrito RDC, proibido, não se pode servir ovo com gema mole. Né? Teve lá a orientação. Aqui, esse é na cidade de São Paulo, né? Não sei se o senhor conseguiu levar para fora da cidade. Do Ministério da Saúde, da Anvisa, até a própria refrigeração dos ovos, né? É indicação também, tá? Na caixinha. Se a pessoa não lê bula de remédio, imagina ler bula do ovo. Bula da caixinha do ovo. Está escrito lá, quem tiver a caixinha para dar uma olhada, é indicativo manter sobre refrigeração e não comer ovos crus ou semicrus. Está escritinho. Na porta da geladeira, sobre refrigeração? Não, na parte interna. A porta de geladeira é só para você colocar alimentos de baixa perecibilidade. Ketchup, mostarda, vinagre. O lugar de vinagre nem embaixo da pia. Não? Como não? Não, porque ele estraga. Onde é que você põe o ketchup quando você abre? Na geladeira. Onde é que você põe a mostarda? E o vinagre você põe fora. Aí você pega após que tira o vinagre e põe cola. Foi super bom. Não tem gente que coloca cola na porta da geladeira? Quer dizer, você pode colocar produto químico próximo ao alimento? Não, então, porque o pessoal põe super bom na porta. Estraga do mesmo jeito. Então não se pode colocar. Não pode. O doutor Bactéria sempre trazendo informação. Quer dizer que o risco é ficar próximo do Henrique, lá em Bonito, é isso? Esse é o perigo. Doutora Rosângela, a senhora falou de animal silvestre, né? É lógico que o Henrique lá em Bonito tem um serpentário, mas ele anda com a jiboia no pescoço o tempo todo. Mas animais silvestres em casa, eu citei o Rubens Luciano aqui, mas em São Paulo é comum que tenham outros, hamster acho que é o mais comum, não é isso? Sim, os hamsters, né, os pequenos mamíferos, na verdade os quelônios, as tartarugas. Logicamente existem criatórios, né, legalizados pelo IBAMA para venderem esses animais são microchipados, são anilhados, então sempre a gente orienta também, se a pessoa quer adquirir um animal silvestre, sempre adquirir de um criatório legalizado, de uma loja onde vende esses animais de forma legalizada. A gente tem que evitar de estar adquirindo, né, animais que podem ter vindo do tráfico, rua, né? Que as pessoas vão na natureza, retiram aquele animal e existe um alto índice, né, um alto risco de zoonoses, inclusive desses animais que são retirados da natureza. Salmonela. Existe um sofrimento para o animal, né, e existe realmente um risco para as pessoas. Mas hoje em dia existem também veterinários especializados no atendimento desses animais. Esses animais também são vermifugados, também passam por exame físico. Então existe toda uma questão do manejo, do cuidado, a melhor alimentação, o melhor ambiente para aquele animal ficar, como esse animal tem que ser higienizado, para você diminuir todos esses riscos zoonóticos, né, de pegar essas doenças dos animais. Mas existem vários animais silvestres, os principais no Brasil são as aves
Os répteis, esses pequenos mamíferos que a gente chama, hamster, os pequenos roedores, né? O coelho também, ele é um animal doméstico, mas ele é considerado um animal também, não é o pet, o cão e o gato. Sim. Então tem pessoas que têm coelhos em casa e precisa ter todos os cuidados. A senhora citou ave, por que é tão difícil conseguir um papagaio para deixar? Todo mundo tem papagaio, não, calopsita não é tanto, né? Mas todo mundo tem um papagaio em casa, mas não consegue no mercado legal. Na verdade, o papagaio é da nossa fauna, então é Sim. proibido você capturar um animal desse para você ter em casa. Os criatórios que vendem, que procriam, né, que vendem esses animais de forma legalizada, esses animais acabam tendo um alto preço no mercado. E, infelizmente, as pessoas acabam não querendo, né, gastar esse valor alto, né, de um animal criado realmente num criatório legalizado. E, infelizmente, acabam adquirindo esses animais que vêm do tráfico. E os animais sofrem muito, né? Um papagaio na natureza, só para vocês saberem, ele voa 40 km por dia. Como é que a gente vai prover essa necessidade do animal, mantendo o animal, por mais que essa gaiola for gigante, por mais que a gente goste, cuide bem, a gente nunca vai conseguir prover. Então a gente tenta conscientizar as pessoas que querem ter um animalzinho de companhia, de ter um cão, um gato, que já está mais adaptado, né, O à doutor vida. Bactéria citou a calopsita. A calopsita não é da nossa fauna, né? Ela é uma ave australiana, então os animais que são exóticos, né, que não são da nossa fauna, você tem maior facilidade de conseguir criatórios. É mais fácil, então, e você adquirir. ter uma calopsita que um papagaio. Sim, é mais fácil, você consegue adquirir, mas a gente sempre orienta para procurar as lojas especializadas que vendem esses animais legalizados, com documentação, com anilha, animais que não vieram do tráfico. Isso é ótimo. Doutor Danilo, deixa eu aproveitar que o senhor está conosco aqui hoje. Circula a informação de que, apesar de não ser a área do senhor, o Ministério da Saúde está preocupado com volta de poliomielite e várias outras doenças. O senhor, como médico, qual a análise que o senhor faz dessa situação? A culpa me parece que é dos venezuelanos agora. Na verdade, parece que a gente sempre tem que colocar a culpa em alguém, né? A nossa população, eu sinto que o brasileiro é um pouco imediatista, né? Então, quando aparecem notícias de urgência, febre amarela matou 2 pessoas no último mês, aí lota todos os prontos-socorros e todos os postos de saúde, todo mundo entra em desespero para receber a vacina, e todo mundo esquece da vacina da gripe. Aí daqui a pouco sai que a gripe matou 1 pessoa, daí todo mundo lota, esquece a febre amarela e agora todo mundo só pensa em gripe. E o que aconteceu aqui em São Paulo há pouco tempo, que o pessoal estava mudando de bairro para ir num bairro que lá era endêmico e as pessoas do próprio bairro não conseguiam receber a vacina, né? São Paulo inteiro estava indo para a Zona Norte para receber vacina, Agora tá sobrando. e o pessoal da Zona Norte não conseguia ser vacinado, que eram eles os maiores necessitados. Então, tem várias notícias mostrando que as crianças não estão sendo vacinadas, que nem metade das crianças estão sendo vacinadas. Só 40%. E as vacinas de campanha. As vacinas normais, que desde quando eu era criança já tinha na carteira de vacinação. Então, provavelmente está faltando campanhas permanentes, não só aquelas campanhas de época, só inverno, só o começo do verão, ou só a época de enchente. Eu acho que o ano inteiro tinha que ter campanha. Assim como o de HIV, tinha que ter o ano inteiro, não só na época do carnaval, as pessoas fazem tudo o ano inteiro, né? Então, eu acho que isso é uma das questões. É uma situação que vai começando a ficar esquecida, as pessoas não procuram e as doenças voltam. Então, a polio, que era uma doença que, em tese, estava erradicada, né? Ninguém ouvia falar dela há muitos anos. De repente aparecem casos e a gente fala que veio do país vizinho que está exportando pólio. É um absurdo, né? Agora tem um negócio pior ainda, né? Tem internet agora, o cara está na casa dele, não tem nada para fazer, aí ele pega e fala, vamos falar que essa doença, que é a vacina da febre amarela da queda de cabelo. O cara escreve, já ninguém mais usa, né? Então essas invenções que o pessoal vai fazer. Doutor Bactéria, a Fátima, que nos acompanha em Santos através da Rádio Universal, pergunta se o sol não seria o maior antibactericida natural. Não, ele mas ele tem que pegar, não onde ele pega, né? Por exemplo, você pega um local grande, tá? Um colchão, por exemplo, um colchão travesseiro, você põe no sol,
e vai pegar na área superficial. Só que o ácaro não está na superfície, ele está lá dentro. É escondidinho. Então, na verdade, você está aquecendo, você está aumentando a possibilidade dos ácaros multiplicarem. Você está criando um motelzinho aquecido para os ácaros lá dentro, que eles vão multiplicar e vai ter muito mais. Vai ter mais. Então, você nunca pode colocar diretamente relacionado um travesseiro, um colchão direto no sol, que você aumenta a possibilidade de você ter asma e rinite. Dr. Danilo Jaime, do Jardim Bom Filhole, o Jaime está conosco desde aquele princípio de programa que o senhor vinha participar aqui. E já fazia perguntas. Vivendo Ventura, você lembra dele? Sim. O Jaime pergunta, doutor Danilo, sobre o uso medicinal da maconha. Tá. A maconha sempre vai ser controversa no uso da medicina. O que a gente sabe atualmente é que tem pouquíssimos estudos que usam a maconha para comprovar benefícios e problemas. Né? Então, problemas da maconha todo mundo já conhece, desde o uso como se fosse cigarro. Então tem problemas de aumento de câncer de estômago, de esôfago, de pulmão, assim como o próprio cigarro, menos do que o cigarro, mas tem, assim como fumaça inalada. Já foi provado piora de esquizofrenia, na verdade aumento da incidência de esquizofrenia em usuários de maconha. Falando mais da minha parte, a maconha ela tem ligação direta com infertilidade, então usuários de maconha têm mais infertilidade do que não usuários, tem maior incidência de doença, de problemas eréteis, né, de problemas de impotência. Se colocar que tem impotência, maconha provoca impotência. Impotência queda de cabelo aí. Se tem efeitos benéficos, qualquer queda. Se tem efeitos benéficos numa pequena quantidade, talvez até tenha, mas ainda não teve pesquisa e talvez demore muito, porque para fazer pesquisa no mundo você precisa de um patrocínio. Então tem que ter ainda alguém que queira patrocinar em larga escala, com milhares de pessoas e diferentes doses. Primeiro fazer trabalho experimental em rato e depois fazer em humano. Então é uma jornada muito longa para pouquíssimos países que liberam a maconha. Para o George Soros, que está tentando liberar. Tirando a Holanda e mais meia dúzia de países, o resto do mundo não libera a maconha. Então é muito difícil você provar qualquer benefício em cima disso. Doutor José, pois não. Existem alguns estudos, acho que na Unifesp tem um grupo que trabalha. Existem alguns estudos que falam do benefício em relação à dor crônica, né? E pacientes que estão em quimioterapia para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Já existem muitos grupos de pesquisas espalhados no mundo, mas acho que falta uma união. Mas eu já li alguns trabalhos publicados a respeito, mas não da maconha em si, mas do extrato, né, do canabidiol, do THC, que aí nas doses específicas, trabalhando nesses dois pontos de dor crônica e efeitos colaterais da quimioterapia. Doutor Josemar, Valéria das Perdizes pergunta se as pessoas teriam perdido o medo da AIDS. Assim, hoje em dia, principalmente o pessoal mais jovem, na faixa etária entre 16 a 19 anos, não se preocupa muito com a prevenção em relação ao uso de preservativo e tudo mais. E assim, estão fazendo sexo de maneira totalmente deliberada. Você vê em carnaval, festas, eles são muito impulsivos, não se preocupam tanto com a prevenção e depois acabam não se procurando, fazendo teste, nada, e só que através de um exame, um médico, uma coisa que vai descobrir que é soro positivo. Esse teste nas farmácias já está disponível, já chegou no mercado? Já, desde 2017 no Brasil. Receita? Não. Qualquer pessoa pode ir lá e efetuar a compra. Doutora Rosângela, Carla do Campo Belo, a acupuntura é eficiente no tratamento de animais? É para o senhor ficar mais próximo do microfone aí. Sim, acupuntura, existem diversos médicos especialistas em acupuntura que trabalham principalmente na recuperação de animais que passaram por cirurgias de coluna, ou que tem algum problema de locomoção. Diversos problemas existe essa indicação, né? E o que a gente aconselha é a pessoa procurar realmente um especialista que trabalha na área para indicar o tratamento através da acupuntura. Mas existem resultados, bastantes resultados. Veterinário
de acupuntura, veterinário dentista. Isso. Todas essas. Hoje existem as mais especialidades. Isso, ainda? existem diversas especialidades, oftalmologistas, dermatologistas, ortopedistas, neurologistas. Receita óculos pro cãozinho? Não, mas várias cirurgias oculares, os animais têm catarata. Sim, estou usando da ironia, mas realmente, o avanço hoje no tratamento dos pets. A veterinária avançou muito nos últimos anos e hoje existem cada vez mais especialidades nessa área também. Inclusive, já vi que tem pessoas que gastam até mais dinheiro com o próprio pet do que o próprio Sim, filho, né? sim, verdade. Tem o Cacá, ele é manobrista, ele fala, eu tinha cachorro na época em que o animalzinho não era membro da família. Então, levava no tanque, né? Levava no tanque, hoje em dia não, tem que ser negócio, alguém morre, né? Doutor Bactéria, Daniela da Bela Vista, comemorações da Copa pedem cuidados especiais com contaminações? Não comer coisa velha, né? Que você junta o pessoal todo, mas né? Não tem RG as coisas lá. Não, mas você vê que essa coisa está embolorada. É isso que a gente fala, a gente alterou a qualidade e não come. Tá? Você tem aquela luzinha, né, que te acende esse negócio aí, a gente fala, nossa, você comia aquele amendoim, estava com gosto de coisa velha, gosto de coisa bolor, não come. Né? Isso daqui, agora não é na minha área, mas é a parte nutricional também, que é muita coisa calórica, né, que a gente come nessa hora, né, que fica nervoso, parece que o nervoso vai dando, né, você vai comendo, parece que vai livrar daquele nervoso, né. Mas, como que é? Então, você tem que ter aqueles preceitos, tá? Alimento perecível, não pode ficar mais de 2 horas de temperatura ambiente. Tá? Não pode ficar mais de 2 horas. Descongelamento, sempre na geladeira. Tá? Então tem todos aqueles preceitos, não é que está na época da Copa que vai esquecer, né? Que bactéria não pode. O senhor vai a algum barzinho algumas vezes? Não digo nem sempre. Eu também sou gente. Não, eu estou perguntando. Eu quero imaginar o doutor Bactéria, né? O cara vai trazer um chopp para o senhor. E esse copo aí? Não, sabe o que mais me assusta? Como é que o senhor limpou esse copo? Que eu não consigo tirar os olhos. Eu não sou nojento, assim, eu fico olhando essas coisas. Né? Mas sabe uma coisa que não me passa? É aquele famoso lavador de copo. Aquele que é um tubo, que a pessoa pega, vira naquilo, e dá 3 ou 4 viradas, aquilo lá fica a noite toda naquilo lá, que aquilo vira uma baba, mingau de baba naquilo, o pessoal lava aquilo não passa, isso daqui é a coisa mais antigênica. É isso que eu quero saber do doutor Bactéria. Limãozinho também, aquele rodelinha de limão e de laranja, nossa, é mais higiênico você colocar uma nota de R$2 no Guaraná, é coisa de colocar uma rodelinha de laranja. Tem muito mais bactérias, muito mais coliformes, muito mais bactérias fecais do que uma nota. É mais higiênico realmente você colocar uma nota do que colocar uma rodelinha. Porque o pessoal não higieniza direito, não limpa. Né? Os utensílios todos? Utensílio, a mão, a própria fruta. E aí você anda na rua, o pessoal está vendendo, né, no chão, no Ceasa, tem aquelas caixas de madeira, está jogado no chão. Então, tem toda uma série de coisas. Como aquela foto que eu mandei de Salvador, daquele pessoal vendendo sardinha no meio da rua. Doutor Josemar, a Gabriela de Santana, o preconceito ainda é um grande empecilho à prevenção do HIV? Sim. As pessoas têm o receio e o medo de se descobrirem soropositivos e procurar o tratamento. Eu acho que o teste ajuda muito nisso, na questão da pessoa conseguir fazer em casa, isso e depois ir fazer a procura. Porque o preconceito da sociedade hoje em dia é muito grande. Ainda tem? Sim, muito grande. Questão de parte de... É porque muita gente desconhece, muita gente acha ainda que quem tem o HIV tem que tomar coquetéis enormes, com 10, 20, 30 comprimidos. Hoje em dia é um comprimido só. Mas as pessoas estão menosprezando a doença. Sim, também. Hoje em dia, porque hoje tem o PrEP... O senhor citou coquetéis aí, as pessoas parece que desprezam hoje. Acho que podem, tem a cura, está na... Que está próxima à cura e... Toma antes, né, que você falou. Que tem o que toma antes também. Mas como tomar antes? Tem o remédio de pré-exposição. Doutora Rosângela, nem sei por que esta pergunta para a senhora do Marcelo do Embu, sobre proibição ou permissão para andar a cavalo na cidade de São Paulo. Existe uma proibição em relação a carroças, em animais de tração, animais de grande porte, na zona urbana. Eu não me lembro exatamente o número da resolução, da lei, mas existe realmente essa recomendação, até existe o perigo, né? Como é que você vai andar numa cidade com 10 milhões de carros, você andar com um cavalo é prejudicial para o animal, é perigoso de causar acidentes, então existe uma resolução, uma lei que proíbe. Então é só realmente em zonas rurais, dentro de aras, dentro de locais onde você pode ter esse tipo de... Uma última pergunta para o doutor Danilo, da Fernanda de Osasco. É possível reverter a vasectomia?
É possível, sim. Tem três fatores aí no sucesso de uma reversão de vasectomia. Primeiro, o tempo entre fazer a vasectomia e tentar a reversão. Qual o tempo? Então, a porcentagem de sucesso vai caindo. Em 5 anos, em até 5 anos, você tem uma chance de até 90% de reversão. Entre 5 a 10 anos cai para 60%. De 10 a 15 anos cai para 30%. E depois de 15 anos, menos de 30%. Então, basicamente, quanto mais tempo você demorar para se arrepender e procurar ajuda, sua chance vai despencando. Segundo ponto é o cirurgião, né? Tem que ser, é uma cirurgia bem específica, é uma microcirurgia. Então, quanto mais cirurgias esse cirurgião tiver, melhores resultados. E terceiro é a técnica, que atualmente se faz com microscópio. A melhor técnica atualmente... Tem robô. Não tem robôzinho. Não tem robô. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo à doutora Rosângela Gebara, que é veterinária, ao doutor Bactéria, doutor Roberto Martins Figueiredo. Eu sempre preciso procurar aqui. Ele é biomédico, doutor Bactéria, o pseudônimo é muito... Doutor Bach, mais ainda. Ao doutor Josemar Andrade, que é advogado da Impulse, vice-presidente da Impulse. Ele é advogado, vice-presidente da Impulse São Paulo, e também urologista doutor Danilo Galante Moreno, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.